Você pode falar: Pai, eu te amo. Pai, eu me rendo. Eu me rendo. Me rendo à sua presença. Me rendo à sua palavra. Eu me rendo. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. O Senhor é bom. Diga: Deus é bom. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado. Amém? Ei, tem alguém aqui? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado. Aquela velha natureza morre e tem uma nova natureza. E essa natureza nova que está aqui dentro de nós é uma natureza que tem prazer em adorar, que tem prazer em ter comunhão, que tem alegria em congregar. Essa nova natureza se rende ao Espírito e à palavra. Amém? Você está aqui? Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Cadeias serão quebradas pela pregação da palavra. Cura vai se manifestar hoje. Amém, querido? O nosso pastor, o meu pastor, me honrou aqui, me dando essa oportunidade de hoje. Eu sou muito grata a Deus por isso. Não sou eu que estou aqui, que vocês não me vejam, mas que o Espírito Santo de Deus seja visto, Jesus seja visto através da minha vida, que você possa receber da palavra. O pastor deu uma palavra, um tema hoje sobre enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Salmo 107, 17 e 20. Nosso pastor me tem dado um tema esses dias, esse tempo, sobre a palavra. E falar sobre a palavra me empolga muito, mas muito, muito, muito. Aí eu fiquei: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tem 4 folhas aqui, ó. Mas é da palavra. É maravilhoso falar da palavra. Essa palavra, ela mudou a minha vida. E ela muda a minha vida todos os dias. Essa palavra, nela, eu encontro o refúgio que eu preciso. O socorro que eu preciso. Através dela, eu posso ouvir o papai falar comigo. Através dela, eu posso ter direções para a minha vida. Através dessa palavra, eu posso ser curada. Então, Salmo 117, 10, 117... Salete. Salmo 107, 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Amém? Todo mundo que faz rema aprende essa palavra rapidamente. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Podemos dividir esse versículo em 3 partes, né? Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição e os livrou da morte. Em outras versões dizem isso. Eu anotei um pouquinho o que dizia antes disso. Dizia assim no 17. No 17 diz assim: os loucos por causa da sua transgressão, os estultos, os loucos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Você pode falar assim: posso ir embora agora, porque eu não estou doente. Sou sarado, sou curado, não tenho doença nenhuma. Acho que essa palavra não vai me ajudar muito hoje. Será? Será?
enviou a sua palavra. Vamos guardar essa parte aí, que nós vamos falar da palavra daqui a pouco. E o sarou. Se sarou, é porque estava o quê, gente? Me ajuda aí, vamos ir junto, tá bom? Estamos juntos. Ele sarou porque estava doente. O que é doente? O que é um estado doentio? Se ele sarou, estava doente. O que é doente? O que é doença? Doente é aquela pessoa que está com uma doença. O que é a doença? A doença é a ausência de saúde. Né? Doença é a ausência de saúde. Definida pela OMS como conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. A doença tem uma causa definida. Diga, doença tem uma causa definida. Que tipo de doença você está falando? Qualquer doença. Se ele sarou de todas as doenças. Doenças com causas, doenças autoimunes, doenças transmissíveis, doenças genéticas, doenças bacterianas, doenças de Alzheimer, de AVC e doenças de diabetes, qualquer doenças. Ele enviou a sua palavra e o sarou. O sarou. Sarou porque estava doente. Eu disse sobre a doença de uma forma física, de uma forma que a gente pode ver. Tem doenças que nós não costumamos ver, que não podem ser vistas. Tem doenças que são ocultas. Tem questões que são ocultas, que não é visível. Então, por exemplo, doenças mentais, às vezes você consegue ver pela reação da pessoa. Tem doença mental que você não consegue ver pela reação da pessoa. Agora, em todo mundo, vai estar sendo usado um cordãozinho de um girassol. Não sei se vocês já viram. Alguém já viu? O cordão do girassol é um cordão que identifica as pessoas que têm doenças ocultas, que não são visíveis. Então, por exemplo, o autismo, quem tiver autismo deve usar esse colarzinho. Por quê? Vai chegar no aeroporto, vai chegar num lugar, num shopping, onde tem muita gente. Se acontecer alguma coisa, você vê uma pessoa com um colarzinho, com um girassolzinho, significa uma pessoa com uma doença oculta. Pode ser várias coisas, pode ser uma doença do intestino, pode ser várias coisas, algo que não é visível. Porque às vezes a gente não tem paciência com as pessoas que têm alguma deficiência e que estão doentes, e elas podem precisar de um socorro. Você está na fila do aeroporto, lá no banheiro, precisa ir no banheiro, tem uma pessoa que passa na frente. Se você vê que está com o colarzinho, você vai ter paciência. No ônibus, no metrô, você vai poder agir com amor. Amém? As pessoas ficam achando umas formas de tentar ajudar. E as doenças mentais? O que é doença mental? É uma combinação de pensamentos, pela OMS também. É uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, que também podem afetar relações com outras pessoas. Depressão, exemplo, depressão, síndrome de burnout, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, enfim. Tem várias doenças que não são visíveis. São doenças na mente, são doenças na mente que estão na mente da pessoa. O autismo, por exemplo, não é uma doença, é uma condição, um déficit que a pessoa tem do neurodesenvolvimento dela. E várias doenças acontecem do neurodesenvolvimento. Várias síndromes, várias questões. Tem coisas que você consegue ver pelo comportamento da pessoa que ela tem uma deficiência. E tem coisas que não são visíveis, mas não significa que ela tem saúde. Ok? Enviou a sua e os sarou. Sarou das doenças físicas, sarou das doenças mentais, sarou das doenças... Quando nós falamos de doenças mentais, envolve as doenças que nós adquirimos pelas nossas emoções também. Tem pessoas, nós adquirimos doenças por causa das nossas emoções mal trabalhadas, mal gerenciadas, mal administradas. Podemos adquirir doenças. Estamos dentro da igreja, um monte de gente salva, podiam estar desfrutando de cura, estão doentes. E por não ser visível, muita gente não percebe.
E Ele enviou a sua palavra, e a sua palavra nos curou. Seja uma depressão, seja um transtorno de ansiedade, seja uma deficiência intelectual, seja uma questão motora, seja uma questão auditiva, seja uma questão visual. Nós vemos na Bíblia, nós vamos ver quem é essa palavra e que palavra é essa que nos curou. E como nós carregamos dentro de nós essa vida que poderia estar realmente nos curando, se nós nos apropriássemos dela e curando outras pessoas que precisam da vida de Deus que nós temos dentro de nós. Amém? Não é para ter doença no nosso corpo, não é para ter enfermidade no nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Amém, queridos? Então, doenças é a ausência de saúde. Uma doença mental está envolvida com as questões emocionais, ok? Só para resumir, estamos juntos aqui? Muitas doenças são causadas por várias coisas. Mas por que veio a doença? O que tem a ver doença? Que coisa ruim. Deus veio da vida, mas por que a gente está doente? Por que tem tanta doença? Porque tem tantas pessoas ruins? Por que o Senhor precisou mandar a palavra dEle para nos curar? Por causa de quê? Por causa do? Fala alto. Por causa do pecado. A terra ficou impura por causa do pecado. E a doença entrou por causa da desobediência. Nós vamos ver aqui, em Gênesis 3. Vamos acompanhar a leitura junto comigo aqui no telão? Vocês podem acompanhar Gênesis 3:1, lê. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Foi assim que Deus te disse. 2. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Deus disse que você não podia comer das árvores, dos frutos do jardim? Não. Deus disse que eu não posso comer, que eu posso comer das árvores do jardim. Mas daqui... O 2, lê. 2. Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer todas. Mas, do fruto da árvore, que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A gente não pode comer, ela não poderia comer o fruto, e nem poderia o quê? Tocar. Não poderia comer e nem tocar. Tipo, você não vai comer, mas nem toque. Porque se você tocar, se você chegar perto, você corre o risco de comer. Então não pegue, não coma. Não coma e nem chegue perto, não toque, para você não morrer. O 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, seus olhos serão abertos. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Que proposta maravilhosa! É certo que você não vai morrer. Olha, não se preocupa não. Você vai ser igualzinho a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos. Eu ministrei no CDP de 3 lá de Pinheiros essa semana, e o Senhor me mostrou essa palavra. E eu não precisaria ler ela aqui hoje, mas desde aquele dia Ele está me mostrando ela. O Senhor quer falar com alguém aqui. É agradável aos seus olhos, mas não toque. E eu vou ser mais ousado em falar o que Ele está me falando aqui agora. Não chegue perto. Porque se você chegar perto disso, que Deus está falando para você não fazer, você vai morrer. Eu
estava lendo isso na cadeia e veio uma coisa forte e eu fiz de conta que não era, falei com eles, mas ficou quinta, sexta, sábado, domingo e hoje. Falei, vou obedecer. O Senhor está falando com alguém aqui. Não chegue perto. Porque a morte pode chegar no seu corpo, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu relacionamento ou na sua família. Não chegue perto, para você não correr o risco de tocar e para você não correr o risco de experimentar isso, que pode acabar com você. Fecha parênteses. Ela viu que era boa de comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Que entendimento ela precisava? Estavam com Jesus, com Deus ali no jardim todos os dias. Que entendimento ela precisava? Olha como o diabo é astuto, como o diabo é mau. Isso aconteceu em Gênesis há não sei quantos anos. Nós estamos vendo essa história desde que nós nos convertemos. E a mesma coisa continua se repetindo até hoje. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos a palavra. Nós não honramos a palavra do nosso espírito. O diabo usa as mesmas ferramentas. Ele usa a mesma forma. Laís, eles fazem isso comigo e com você todos os dias. Olha, Will, Carlinhos, isso não faz mal não. Você tem direito, é justo. Desejável aos olhos. Pode dar riqueza para você, dava entendimento para Eva, para nós pode dar riqueza, pode dar prazer em um momento da nossa vida. Um prazer que dura, alguns duram segundos. Ela achou que era bom, tomou o fruto e comeu, e deu também para o marido e comeu. O 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Quando viram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Quando o homem peca, o homem quer se esconder de Deus até hoje. Ele evita de congregar, ele evita de orar. Até hoje, a gente se esconde dele. O homem e sua mulher, porém, entre as árvores do jardim. O 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore, eu comi. Disse o Senhor à mulher, que foi isso que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Diga, o diabo só veio para roubar, matar e destruir, desde o jardim do Éden. Ele não mudou, tá bom? Ele não mudou. Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Sabe por que nós adoecemos? Por causa disso. Por causa da desobediência. Quando Eva desobedeceu no jardim, o pecado entrou, a enfermidade entrou. E aí eu não vou ler agora, porque é muita coisa para ler, mas você pode continuar lendo, que lá Deus deu a condenação para a serpente, deu a condenação para a mulher, e deu a condenação pelo homem, pela desobediência. E no final do capítulo fala que eles foram expulsos. Essa palavra, me pega mal. Expulso. Coisa ruim ser expulso. Não deve ser muito ruim ser expulso da escola, ser expulso do trabalho, ser expulso da casa. Deve ser uma coisa muito ruim. Eles foram expulsos do jardim pela desobediência. E por causa disso entrou o pecado. Então, o pecado
A terra ficou impura por causa do pecado, consequentemente a doença entrou por causa dessa desobediência. E o que foi o efeito do pecado? O efeito do pecado é uma consequência física, é a doença. Sabemos que veio o assassinato dos irmãos, assim foi acontecendo. Por que a gente adoece então hoje? Por que nós adoecemos? Por causa do pecado. Por causa do passado, da desobediência, porque a nossa terra está impura, está suja. As doenças acontecem aonde? Às vezes a doença acontece por um motivo genético, às vezes a pessoa nasceu com uma doença por causa de uma questão genética, a doença pode acontecer por uma questão ambiental, por você morar num lugar de risco. A doença pode vir por várias formas. A doença pode vir por causa de preocupações diárias. A doença pode vir por insegurança. A doença pode vir por várias frustrações. A doença pode vir por pressões, excesso de trabalho. A doença pode vir por conviver com pessoas nocivas a nós. A doença pode vir. A doença pode vir por uma má alimentação. Ela pode vir por falta de cuidado com o seu corpo, higiene. A doença pode vir. Enfim, ela pode vir por vários motivos. E um dos motivos que o Senhor mandou falar aqui também. A doença pode vir por falta de perdão. Tem muitos estudos que são feitos hoje em dia. Muitos estudos são feitos hoje em dia sobre a falta de perdão, que causa doenças e enfermidades. A falta de perdão, ela causa muitas doenças. Ela pode causar problemas cardíacos, úlceras, depressão. A falta de perdão pode trazer nódulos, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e até tumores. Tem vários estudos. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu vi um estudo de uma psicanalista. Ela separou 130 pessoas. 65 pessoas com uma questão cardíaca já. E 65 pessoas sem questões cardíacas. E ela jogou umas perguntas para essas pessoas, as pessoas responderam. E ela observou no final do trabalho dela que as pessoas cardíacas tiveram dificuldades de perdoar. Na carreira, na vida deles, eles tiveram questões com falta de perdão. E essas que nunca tinham tido problema cardíaco, não tinham questão de perdão, não estavam segurando nem retendo perdão, nenhum problema assim. Então foi um estudo que foi feito, mas tem vários estudos que já estão sendo feitos, que já é sabido de todos nós. Muitas pessoas têm câncer, adquirem câncer por causa do pecado, por causa da falta de perdão, por causa dos problemas que são causados. Casais que se separam, divorciam, às vezes não conseguem gerir essa questão, alguém fica magoado, chateado, rancoroso, e aí pode adquirir doenças. O que é a falta de perdão? A falta de perdão é você carregar dentro de você coisas nocivas, coisas doentias, coisas ruins. É você ficar pensando mal do outro, é você ficar com rancor, com raiva, inconformado por aquela injustiça. E aí você coloca dentro de você e você fica se alimentando todo dia dessas coisas ruins. Essas coisas ruins vão trazer doenças para o seu corpo. Vai contaminar o seu corpo. Vai contaminar a sua mente e, consequentemente, contaminar o seu corpo. Fazer com que as suas células, com que a sua pele, com que o seu sangue fique doente. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Mateus 6,14, lê. (14 e 15). Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu continuar com uma mágoa, com rancor no meu coração, eu vou ficar doente. Eu vou trazer uma doença física no meu corpo, na minha mente, vai se transformar em doença. O meu caminho vai ficar embaraçado, eu vou ficar pesado, não vou fluir, não vou viver uma vida leve, porque a falta de perdão é pecado. Falta de perdão é pecado. Amém? Eu estava ministrando para aqueles homens naquela sala, e eles falaram para mim: professora, é muito difícil perdoar.
Eles estavam presos por algum motivo. Alguma coisa eles fizeram para estarem lá. Mas estão lá ainda remoendo o que fizeram com eles, que eles tentaram se vingar talvez, e não conseguiram perdoar. É muito sério. É muito sério. Como eu estou lidando com muitas pessoas, eu vejo pessoas com doenças de pele, e você fica conversando um pouquinho com elas, conversa um pouquinho, aí você vê que teve um divórcio lá, que parece que está tudo bem, mas são coisas que vão aparecendo, que vão acontecendo. É uma mãe, é um pai que não soube lidar com o filho, e o filho não conseguiu perdoar e liberar, e fica carregando aquilo, carregando aquilo, carregando aquilo. Mas o Senhor enviou a sua palavra, e nos curou e nos sarou. Ó, que às vezes as doenças vêm também por causa de nossos próprios pecados. Quando nós abrimos a porta, o que a gente vê como Jesus fez? Ele veio, não é? E foi curando todas as pessoas. E, por exemplo, quando a gente lembra daquele moço que passou pelo telhado com os amigos, 4 amigos, teve uma questão naquela história, né? Que Jesus falou: os seus pecados são perdoados, né? Você é curado. Quem é ele para falar que os pecados são perdoados? Quem é ele? Aquele moço, não sei se a consequência da doença dele foi por causa do pecado, mas Jesus precisou liberar ele dos pecados dele. E mandou ele sair sarado e curado, e ele saiu sarado e curado. E com os pecados perdoados. Então tem pecados que nós podemos cometer que nos faz ficar doente. Presta atenção, cristão. Presta atenção. Olha aqui 2 Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho que perdoar, né, perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Diga, esta palavra é para salvação. A gente não pode ignorar o que o Satanás pode fazer. Então a gente perdoa rápido e logo, para que Satanás não tenha lugar no nosso coração, na nossa vida. Para que ele não tenha lugar na nossa casa. Para que ele não tenha lugar nas nossas finanças. Para que ele não tenha lugar na vida da nossa família. Amém, queridos? Você está bem? Várias coisas nos deixam doentes. Por exemplo, a ansiedade é uma doença muito do nosso tempo hoje. A ansiedade é uma coisa que... Eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou que na escola da filha dela de 5 anos, todas as crianças fazem terapia. Cada criança tem um psicólogo. Por quê? Porque as crianças estão ansiosas demais. Elas não conseguem lidar com a ansiedade. Vai fazer uma prova, fica tão ansioso que não consegue fazer. Uma criança, 5, 6 anos. Diga, é sério? O que a Bíblia fala sobre isso? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com ações de graças e súplicas. Não precisa ficar ansioso nem preocupado. Se o Senhor cuida da ave, se o Senhor cuida de tudo, Ele não vai cuidar de mim, que sou filho, é muito mais importante que as aves do céu. Ele vai cuidar e não precisa ficar ansiosa. Isso pode me gerar doenças, pode me gerar úlcera, gastrite. E dói. E dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Ninguém nunca teve gastrite aqui. Ah, que maravilha. Esse povo aqui é diferente. Ninguém teve gastrite. Glória a Deus. Vamos ver um pouquinho sobre o que a palavra diz sobre tudo isso. Ele enviou a sua palavra e ela nos curou. Salmos disse, olha aqui, por que ele enviou a palavra? Essa palavra aqui revela Jesus de ponta a ponta. Amém? Sabe qual é a palavra? Quem é a palavra? Jesus. Diga a palavra
É Jesus. Essa palavra revela Jesus. E Jesus foi revelado no Novo Testamento para nós. Mas no Velho Testamento, Deus se revelou de todas as formas. Porque o homem pecou e foi expulso do jardim. Consequências vieram, a doença veio, a morte veio. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele mandou os profetas, Ele falava através dos profetas, e foram registrando todas as coisas que Ele fazia, e cada um foi desenvolvendo, foi crescendo, conhecendo a palavra, conhecendo Deus, para que não morresse, para que não ficasse com aquela doença, aquele problema todo que foi causado pelo pecado, pelo demônio que estava tomando conta da terra e da vida. Porque a terra ficou suja, ficou impura. Então isso trouxe consequências. Aí, essa palavra, ela me direciona, ela me mostra o que eu preciso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Quando eu estou preocupada, quando eu não sei o que fazer, eu corro para cá, porque essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela me direciona, ela me mostra o que eu tenho que fazer. Como assim, Sá? Tem uma luz aqui? Sim! A hora que você abre, que você lê, o seu Espírito, o Espírito de Deus, a gente cantou agora, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho? Quem é filho consegue ler essa palavra, consegue interpretar essa palavra, e o Espírito Santo testifica com o seu Espírito, ele vai te mostrar a direção que você precisa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não vou andar perdida, eu não vou andar escondida, eu não vou andar sem saber o que fazer. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Não, eu vou na palavra, e eu vou encontrar a resposta que eu preciso na palavra. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Amém, queridos? Essa palavra é proteção. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que neles confiam. Provérbios 35. Essa palavra te protege, essa palavra te guarda, essa palavra te livra. Você precisa conhecer essa palavra, ter ela na sua boca e no seu coração, para que ela possa ser remédio para você, para que ela seja luz, para que ela seja proteção para você. Quando eu estudava lá em Perdizes, eu estudava no Colégio Batista, saía muito tarde de lá. Eu tinha meus 17, 18 anos e eu andava descia na Avenida São João, descia ali no São Miguel, ali no Correio, e aí eu tinha que andar, eu andava de lá de cima da Avenida São João até a Praça do Correio para pegar o ônibus. Sabe como que eu vinha? Protegida pela palavra. Eu vinha confessando a palavra da hora que eu estava no ônibus até a hora que eu estava no outro ônibus. Teve uma situação de uma aluna ter sido abusada por uma pessoa que seguiu ela. Eu continuei o meu estudo, eu não parei. Eu continuei, não faltei nenhum dia declarando a palavra. Fui protegida e sou protegida todos os dias da minha vida por essa palavra. Porque eu declaro ela é vida para mim. Essa palavra é poderosa. Ela causa o efeito que é designado. Ela causa exatamente o efeito. Essa palavra nos alimenta. Olha o que diz em Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, ele disse assim, o profeta, logo as comi. Diga a palavra é meu alimento. Deveria ser o seu alimento. Logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Comer a palavra. Como que come a palavra? Comer a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra cura doenças emocionais. Essa palavra cura doenças sentimentais. Essa palavra cura doenças do cérebro, da mente. Porque ela é poderosa para penetrar e dividir. Ela é poderosa para curar. Ele enviou a palavra e ela nos sarou. Aonde está a sua cura? Na palavra. Seja qual for a doença, inclusive mental, porque aqui diz, para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Se você está doente, com uma intenção errada, com um pensamento errado, quando você medita nessa palavra, você é curado. Você é liberto desse pensamento e dessa doença, ela não vai continuar. Diga amém. Porque a minha palavra, Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Diga, a palavra de Deus é poderosa. Você está tendo noção do que é essa palavra? Quando ele diz, Jesus foi batizado e foi levado pelo Espírito para o deserto. Chegou no deserto, ele foi tentado. Você é tentado? Você é tentado? Diga sim, eu sou tentado. Mas que medo é esse? Fala com coragem, diga sim, eu sou tentado. Você é tentado todo dia e toda hora. Você é tentado a murmurar, a reclamar toda hora. Eu não erro, eu não peco. Me contenho. Melhor. Você é tentado a pecar toda hora. Toma vergonha na sua cara. Seja homem, seja mulher cristão. Assuma. Se arrependa e está tudo bem. O que a gente não pode é ficar no pecado. A gente não pode continuar errando as mesmas coisas. A gente não pode continuar egoísta pensando só na gente. A gente não pode ser orgulhoso. Orgulhoso. Ao ponto de achar que você é melhor do que alguém. Isso é pecado. O que Jesus fez? O diabo foi lá e tentou. Como tenta eu e você todo dia. Olha, se você me adorar, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava com fome, 40 dias lá no deserto, sem comer, sem nada, estava jejuando e estava no deserto. Se você fizer isso e aquilo, eu vou te dar o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como você responde quando você é tentado? É com a palavra que você está respondendo à sua tentação? Pornografia é um mal. Como você responde quando você é tentado na pornografia? Quando você é tentado no vício que você tinha e não tem mais. Porque hoje você vai sair daqui curado. Somos todos lindos e maravilhosos aqui. Está todo mundo perfeito. Ó. Tem asinha, todo mundo é um anjo aqui. Deus conhece o meu coração. E Deus conhece o seu coração. Você pode me enganar, mas Deus você não engana. Essa noite é a noite da sua cura. Essa noite é a noite da sua libertação. Essa é a noite do seu arrependimento. Se a sua doença tem sido causada por pecados. E presta atenção. Estou fazendo, não estou vendo nada. Tem doença que se manifesta só depois de um tempão. Vai estragando o corpo. Quando explode, não tem mais tempo de fazer nada. Vai embora. Morre. Enviou a sua palavra e os sarou. Os livrou do que era mortal. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus orou para nós, para que nós fôssemos santos. Santificai-vos na tua verdade. João 17:17. Eu amo essa palavra. João 17:17. A oração de Jesus por nós. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade.
Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 18-20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que está no seu coração pode contaminar todo o seu corpo. Esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque o que sai do meu coração, do meu pensamento, contamina todo o meu corpo. Olha o que o Senhor diz em Provérbios 4, 20-27. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque dele procede a sua saúde. Amém, queridos? Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente. Diga, meus olhos devem olhar para a frente. E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Jeremias 1:2 diz assim, que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. O que Ele diz na palavra, Ele vai cumprir. Se for para cura, é cura. Se for para justiça, é justiça. Se for para salvação, é salvação. Se for para condenação, será condenação. Pela palavra de Deus, o céu foi formado. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O Senhor criou todas as coisas pelo poder da palavra. A palavra tem poder. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento. Salmo 119, 13. A explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento. Diga, a palavra é luz. Vai te iluminar, vai te ajudar. Quem é a palavra? O que é a palavra? Jesus é a palavra. João 1:1. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, Gênesis, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O princípio estava o verbo com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo veio entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. No princípio ele estava com Deus, mas ele veio e habitou entre nós. Olha lá o que diz no verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. As pessoas perdem a vida por causa de doenças. Elas morrem por causa de doenças. A vida está em Jesus. Jesus é a nossa saúde. Jesus é a nossa cura. Jesus veio para nos sarar. Aleluia. O que é sarar? O que é curar? Sarar é você estar saudável física e mentalmente. Sarado é saudável, é são. Jesus veio para curar. O 1,14, lê. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para curar. Atos diz assim, que ele veio, Atos 10:37. Diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. 38. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou fazendo o bem. Sabe quem é Jesus agora? Aqui nessa terra? Diga eu. Francisco andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Gabriel andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Ele morreu, ele pisou a cabeça da serpente para que eu e você tivéssemos vidas e praticássemos o que ele praticou. Essa palavra devia queimar dentro de você. Essa palavra devia estar fervendo dentro de você. É verdade, Jesus andou fazendo bem por todo lugar, sarando e curando os oprimidos. Eu também nasci de novo para andar em todo lugar, sarando e curando os oprimidos do diabo. Não faz sentido viver uma nova vida em Cristo se não for com esse propósito. Não faz sentido. Jesus falou assim em João 5,19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Quem é filho? Jesus veio, revelou o Pai, fez tudo o que ele viu o Pai fazer. Foi, mandou o Espírito Santo habitar dentro de nós, porque o Espírito Santo habitava dentro dele, e disse para nós que nós devemos fazer tudo o que nós vimos ele fazer. Tudo que está revelado nessa palavra, que nós podemos fazer. Porque há poder. O poder está no nome de Jesus. Você pode fazer, Ed. Você pode fazer. Eu posso fazer. Você pode fazer. Jesus era o Filho de Deus, estava no princípio com Deus, mas ele foi totalmente obediente, dependente. Nós não somos independentes. Eu não posso fazer nada sozinha. Eu não tenho poder em mim. O poder que eu carrego é de Jesus que está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim, trazendo dentro de mim o poder que há no nome de Jesus. Existe um Espírito dentro de mim, e esse Espírito é vivo, e ele é poderoso, e eu carrego dentro de mim poder. Eu carrego dentro de mim a glória de Deus, e eu deveria ter temor, sabe, Laura? Onde eu vou, o Espírito Santo está junto comigo. Com
quem eu estiver, o Espírito Santo está comigo. O Espírito da vida. João 6,63. O Espírito da vida, o Espírito da vida, o Espírito doa, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe digo são Espírito e vida. Não é a palavra do profeta que é Espírito e vida. A palavra de Jesus que está aqui é Espírito e vida. Aonde você está buscando luz para o seu caminho? Está aqui a luz. Está aqui a vida. Por que que ele foi enviado? Ele enviou a sua palavra, os sarou e os curou, os livrou do que era mortal. Deus mandou Jesus para nos resgatar, porque nós perdemos o nosso lugar que nós tínhamos em Deus. E Ele não queria que nós tivéssemos morte eterna. Jesus veio nos resgatar e nos trazer para uma vida e vida em abundância. Nós não precisamos viver doentes. Nós não precisamos viver escravos. Nós somos livres. Nós somos livres para viver uma vida abundante. A vida que Jesus morreu para que nós vivêssemos. Eu posso ter vida e saúde em todas as áreas da minha vida. Os meus relacionamentos podem ser cheios de saúde, cheios de alegria. A minha conta bancária pode ser saudável. Ela pode ser curada pelo poder dessa palavra operando nela. Olha o que aconteceu. Presta atenção. Por causa disso que eu vou ler agora, você é sarado e curado. Foi para isso que Deus enviou ele. No Velho Testamento, antes dele chegar, 400 anos antes dele chegar, já tinha profecia do que ia acontecer. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza. Isaías 53, do 3 ao 6. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Quantas vezes somos desprezados? Quantas vezes sou desprezada? Quantas vezes sou rejeitada? Quantas vezes me traíram? Eu quero saúde para o meu corpo. Eu perdoo. Eu libero. Porque doente eu não vou ficar nessa terra não. Enquanto eu viver aqui, vou viver cheia de saúde, cheia de energia. Porque eu vou trabalhar para o meu papai. Eu vou servir com a minha vida. Amém? Eu que não quero andar com ninguém preso em mim, não. Pode desprezar, pode fazer o que quiser. Eu vou te amar do mesmo jeito. Nada vai mudar. Porque eu não vou deixar a doença chegar no meu corpo. E nem na minha mente. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa das nossas enfermidades. Mas Ele foi rejeitado, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele já sofreu tudo o que eu e você poderíamos sofrer. Então o que nós temos que fazer é só desfrutar e receber essa saúde no nosso corpo, essa saúde na nossa mente. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa do sacrifício, Ele enviou a sua
palavra. A palavra é Jesus. Nos sarou. Diga assim: eu não preciso estar doente. A minha mente pode ser renovada todos os dias pela palavra. Se você meditar nessa palavra de dia e de noite, a sua mente vai ser renovada. E você não vai ter pensamentos ruins dentro do seu corpo. E você vai ter saúde divina no seu corpo. Jesus foi por toda a Galileia, Mateus 4, 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Ele os curou. Lá na casa da Márcia tem cura. As pessoas têm que saber que lá na sua casa tem cura. Está doente, vai lá na sua casa. Vem na minha casa que eu vou orar por você. Tem que procurar, tem que correr você. Está na escola. Duda, tem cura na vida da Duda. Tem cura na vida da Gabriela. Ah, o que vai fazer? Opa, eu vou lá falar com a Duda. Tem cura lá, eu estou com dor de cabeça. Você estará de curado agora. Existe cura liberada aqui agora. Você tem que se apropriar da cura que você precisa para você não manter essa coisa em você, porque você não precisa disso. Existe cura na minha casa, existe cura na sua casa, porque você é o portador de cura. As pessoas sabiam onde Jesus estava e corriam todo mundo atrás dele, porque lá tinha cura. Lá tinha salvação, lá tinha libertação. Pessoas carregadas de demônios eram livres dos demônios. O cego enxergava, o surdo ouvia. O leproso, a lepra, vocês sabem que ninguém podia encostar. Jesus chega para o leproso e fala com ele: o que você quer que eu faça? Você quer que eu te cure? Sim, Senhor. Se tu quiseres. Ele pôs a mão no leproso, o leproso foi curado. Ele foi curado porque Jesus impôs as mãos sobre ele, colocou a mão sobre ele, ele foi curado. Ninguém podia encostar no leproso. Ninguém podia encostar em alguém com uma doença de pele. Tem doenças que são contagiosas. Você tem ousadia e intrepidez para encostar em alguém assim e orar? Não é no seu poder, é no poder de Deus. É o nome de Jesus que é poderoso, como a gente cantou aqui. Vamos acordar, gente. Vamos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse para a mulher, em Marcos 5,34, você está bem agora por causa da sua fé. Que Deus te dê a paz. Você será curada e não sentirá mais dor. Uma cura que ele manifestou aqui. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do seu mal. A fé cura. Amém. Tiago 5,15 diz assim, que a oração feita com fé curará os enfermos. E se ele cometeu algum pecado, serão perdoados. Nós somos tão santos, a gente não comete pecado, né? Somos ungidos para desfazer as obras de Satanás. Jesus morreu e derramou o sangue dele, e nos chamou e nos escolheu. E nos ungiu para nós desfazermos as obras de Satanás. Cristo é a resposta. Cristo é a cura que esse mundo precisa. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos a vida de Deus. Vamos tomar cuidados. Vamos tomar alguns cuidados para que a gente não fique doente. Como a gente não vai ficar doente? Se a gente ler e meditar nessa palavra todos os dias, a gente não vai ficar doente. Se a gente se alimentar dela todos os dias, se a gente declarar ela, se a gente confessar ela, se a gente conhecer o caráter do nosso Deus através dela, você não vai ficar doente. Se você lê a Bíblia só quando você está na igreja, você está muito mal. Você vai ficar adoecido.
física, emocionalmente e pior, espiritualmente. Que vai ficar enfraquecido. Vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Vai se desviar da comunhão e da fé. Vai se achar onipotente. Vai se achar orgulhoso. Não se afaste. Não deixe de congregar. Quem não congrega fica doente. Ficar em casa sozinho assistindo o culto pela internet não tem unção presente como tem nesse lugar. Se a Bíblia fala para você não deixar de congregar, então não deixe de congregar. Hebreus 10:35 diz: não deixe de congregar como é costume de muitos. Na congregação tem provisão, na congregação tem cura. Se fosse para você ficar em casa, não estava essa ordem aqui na palavra. É para você estar junto, congregando em comunhão com os irmãos, porque você vai abençoar e vai ser abençoado. A provisão que você precisa estar na comunhão com os irmãos, não estar na sua casa. As pessoas ficam achando que elas podem, eu não preciso ir na igreja, eu trabalho, tenho meu salário, não preciso dar dízimo, não preciso de pastor me orientando, não preciso de diácono me falando o que eu tenho que fazer, não preciso, fico na minha casa, ligo a internet, assisto o culto lá dos Estados Unidos se eu quiser. Escolhas, decisões suas, você vai colher o fruto disso. Porque na hora que você estiver doente, não vai ter quem te socorra. Não vai ter uma oração que te cure. Não vai ter uma imposição de mãos da igreja para te restaurar. Nós vamos colher os frutos do que nós estamos plantando. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Se você deixar, você vai ficar doente. Se você deixar, você vai adoecer. Você vai perder muita coisa. Não deixe de congregar. Seja disciplinado nisso, seja rígido nisso. Rígido. Não deixe de congregar. Outra coisa que falta, que as pessoas podem, se faltar, você vai ficar doente. Gratidão. Se você não tiver um espírito agradecido, você vai ficar doente. Porque você vai achar que o mundo tem que girar ao seu redor. Você vai querer que as pessoas sirvam você e façam tudo para você. E você não consegue ter um coração de gratidão pelo que as pessoas fizeram para você. Aqui, essa igreja tem palavra. E a gente ensina a palavra. E a gente ensina que a gente tem que lembrar dos nossos pequenos começos. Eu tenho que olhar algumas situações e falar: obrigado, Pai, porque eu estou onde eu estou. Porque o Senhor cuidou de mim. Porque o Senhor me ensinou. Porque o Senhor colocou pessoas no meu caminho que me disciplinassem quando eu precisasse ser disciplinada. Porque pessoas me amaram, porque pessoas me ajudaram, porque eu te louvo, Pai, por pessoas que eu precisei perdoar, que são meus amigos hoje. Eu posso sentar na mesma mesa e comer com eles, porque eu não lembro do mal que me fizeram. Eu tenho que ter gratidão. Obrigado pela minha comida, obrigado pela minha roupa, obrigado pelo meu pai. Meu pai é mó chato, pega no meu pé. Minha mãe pega no meu pé, me faz fazer coisa. Mas obrigado pela minha mãe e pelo meu pai. Obrigado pelo meu pastor, obrigado pela minha igreja, obrigado pela minha família, pelo meu amigo, pelo meu primo. Obrigado por essa roupa que eu estou vestindo. Obrigado por esse cobertor que está me aquecendo. Obrigado pela minha comidinha, arroz e ovo. Obrigado. Gratidão, falta de gratidão adoece. Quem não agradece, murmura e reclama. Falta de perdão, já falei, é um motivo de doença, já foi falado. Falta de liberdade, de verdade, de sinceridade também adoece. Uma pessoa falsa, mentirosa, que tem duas caras, essa pessoa vai ficar doente. Mais cedo ou mais tarde ela adoece. Quem não anda na verdade está junto ali com o cão. Seja sincero, seja verdadeiro, esteja pronto para perdoar, seja pronto para se perdoar. Perdoe você mesmo pelas coisas erradas que você fez. A primeira pessoa que você tem que perdoar é você mesmo, para depois você perdoar os outros. Prestem culto ao Senhor. Êxodo 23, 25, estou acabando. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Prestem culto ao Senhor e Ele os abençoará.
tirarei a doença do meio de vocês. Se vocês, em Êxodo 15, 26, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Nós temos que fazer uma parte para que o papai possa fazer a dele. Não deixe de falar as palavras desse livro, Josué 1:8, eu amo essa palavra. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Diga, cumprir fielmente o que está escrito na palavra. Aí o que ele diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu tenho que observar, está tudo aqui. Fala aqui sim para os filhos, filhos, obedeçam seus pais, honrem seus pais, para que vá tudo bem na sua vida, para que dê tudo certo. O filho vai obedecer essa ordem, só que ele tem que saber que tem outras também. Não adianta só ele obedecer o pai dele e errar em outras. Para isso eu preciso meditar nessa palavra de dia e de noite. Se eu meditar de dia e de noite, eu vou conhecer todas as instruções para que eu tenha uma vida de prosperidade e de sucesso. Por isso não desanimamos. Você está desanimado? Você está desanimado? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4:16. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que nossos sofrimentos, do que as nossas dores. 2 Coríntios 4:16-17. Eu vou ler o último versículo aqui. Pessoas lá fora precisando da cura que eu e você já temos, e a gente não está vivendo essa saúde divina que nós deveríamos estar vivendo. Eu oro e clamo para que os nossos olhos sejam iluminados, a nossa mente seja aberta, a gente compreenda que a gente tem vida no nosso corpo e vida na nossa casa, que a gente tem muito mais para dar. Tal qual Jesus fez, nós devemos fazer, que nós devemos meditar nessa palavra todos os dias, para que o inimigo não nos engane, não nos iluda com promessas falsas. Enviou a sua palavra, ela os sarou e os livrou do que era mortal. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Tito 2:11-13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você precisa da graça de Deus? Eu preciso. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa,
piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra precisa arder dentro do seu coração. Essa palavra precisa queimar pelas almas perdidas. Essa palavra vai te ensinar a andar no caminho certo. Ela vai te ensinar a te afastar de pessoas que podem trazer doenças para você, complicações para você. Essa palavra vai te ensinar a se relacionar com a sua família. Essa palavra vai te ensinar um caminho onde você pode ganhar bem no seu trabalho, onde você pode ver o seu propósito na sua função como profissional. Essa palavra vai te ensinar a ser um bom pai, ser uma boa mãe. Vai te ensinar a ser um bom amigo. Vai te mover a impor mão sobre pessoas para serem curadas, porque elas estão sofrendo com dores. Essa palavra vai te ensinar a ministrar em pessoas que precisam liberar o perdão. Essa palavra pode te mostrar lá no metrô, no trem, na rua, alguém que está querendo se suicidar, porque não consegue lidar com a falta do perdão, ou com a traição, ou com a dor da traição, a dor de um roubo, a dor de alguma coisa. Se nós comermos essa palavra, se nós nos alimentarmos dela verdadeiramente, nós vamos ser outras pessoas. Nós vamos ser mais pacientes com os nossos irmãos. Se pedir para andar 1 milha, eu posso andar 2 por causa da palavra que me ensina isso. Eu posso abençoar, eu posso ofertar. Eu posso ter comunhão na minha casa com uma pessoa que uma vez parecia minha inimiga. Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra nos cura. Nos cura do pecado. Nos cura de andar no caminho torto. Nos cura de maus pensamentos. Nos cura de murmuração. Nos cura da preguiça. Agarra essa palavra no seu coração. Põe ela no seu coração e na sua boca. Medita nela. A igreja de Jesus Cristo vai ser diferente. A sua semana, o seu mês vai ser diferente. Porque você vai aprender verdadeiramente o que é ser um cristão. Jesus orou por nós. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Você pode fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Você precisa ser curado essa noite. Ele enviou a palavra para nos dar a cura. Perdoa aquela ofensa. Perdoa aquela ofensa que se repete todos os dias. Você perdoa hoje, amanhã sabe o que vai acontecer. Já perdoa de amanhã. Pede perdão. Se Jesus voltar agora, sabe que pode te levar. Que você vai estar bem leve, bem tranquilo. Você tem a vida de Deus dentro de você para manifestar cura. Receba o perdão, se perdoe, receba o perdão, receba a cura e se disponha a ser um instrumento para curar os outros, a ser um instrumento para curar os outros. Movendo entre
santifica na tua palavra, nos santifica na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a minha oração sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que os meus irmãos estejam recebendo cura na coluna, cura de tireoide, cura nos ossos, cura nas células, cura no sangue, cura de artrite, se tiver com artrite, artrose. Pessoas que tiverem, Pai, com problemas de rins, que sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que sejam curados nas suas emoções, Pai. Depressão, ansiedade, transtorno, bipolaridade, seja o que for, Pai. Eu declaro mentes curadas, mentes recebendo a cura agora, Pai. Sendo transformadas, mudando a direção do seu pensamento. Pessoas se arrependendo e desfrutando de saúde divina, de cura divina. O Senhor enviou a sua palavra é Jesus. O Verbo estava no princípio, o Verbo é a palavra é Jesus. Ele habita no meio de nós com graça. É a sua graça sobre nós, restaurando áreas da nossa vida, curando relacionamentos, curando áreas da nossa vida que estão enfermas. O Senhor enviou a sua palavra para curar as nossas vidas. Que pessoas sejam atraídas a este lugar para serem curadas aqui pela palavra pregada neste lugar. Que nós possamos viver verdadeiramente o Evangelho, verdadeiramente a sua palavra. Que nós possamos ir nos hospitais, nas ruas, nas escolas, no trabalho, Pai, na vizinhança, onde quer que nós estejamos, que nós possamos sem medo impor mãos e declarar cura para aqueles que estiverem enfermos, porque a cura opera pelo nome de Jesus. A cura é operada pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Ele já carregou na cruz toda dor e toda enfermidade. Nós cremos em cura, saúde divina, saúde na mente, saúde no corpo, saúde nas emoções. Nós cremos, Pai, tomamos posse de tudo que o Senhor tem direito para nós. Não seremos mais os mesmos, Pai. Obrigado pelo seu poder operando agora, Pai. Enxaqueca saindo, Pai. Visão sendo transformada, audição sendo liberada. Obrigada, Pai, por órgãos sadios, órgãos do nosso corpo, sadio, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Órgãos sadios, para a glória do seu nome. Mente sadia.